Olá, queridos e amigas. Estamos aqui novamente no nosso programa querido, onde a Rádio Boa Nova transmite toda terça-feira esse programa, que não é ao vivo, é gravado, mas que também a gente filma esse programa, né? Grava esse programa, filma, né? Grava. E vocês podem assisti-los nos nossos streamings da Associação Médica Espírita de São Paulo, onde nós todos fazemos parte, seja no YouTube, seja no Instagram. Convidamos a todos também para assinar o OmniPass, que também é um streaming lá em São Paulo, onde você vai ter vários conteúdos relacionados à medicina, à espiritualidade, ao espiritismo. Convidamos, não esquecemos de convidar a todos para a participação do nosso Congresso Médico Espírita, que vai se realizar agora, em junho, do dia 19 ao dia 21, e a gente está no finalzinho das inscrições, então a gente convida todos vocês a participarem. O tema do nosso congresso é Servir para Curar-se. Não é um congresso especificamente para médiuns, qualquer pessoa pode participar e vai gostar muito desse conteúdo, né? E aqui eu dou meu bom dia, eu sou a Silvia, dou meu bom dia para os meus queridos amigos, para o nosso Carlos Augusto Feital, nosso diretor, que eu sempre chamo de maravilhoso. Bom dia, querido. Bom dia, Silvia. Bom dia, Emily. Uma satisfação estar aqui novamente. Vamos dar continuidade a esse estudo tão importante do livro Libertação. Estamos no capítulo 18, segundo programa do capítulo 18. Perfeitamente. E a nossa Emily, psiquiatra, especialista em Guiana, que também está aqui com a gente. Bom dia, Emily. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, mais um programa. Então, vamos lá. Nós estamos no segundo programa do capítulo 18, do nosso livro Libertação, aonde a gente viu no capítulo anterior a materialização através da ajuda do ectoplasma do plano espiritual, que o nosso guia, o nosso Bilbil, ele exala para que a nossa Matilde possa materializar-se e conversar justamente com toda aquela nossa equipe e com aqueles espíritos que estavam em volta da casa de Margarida, que se aproximaram através do comando de André Luiz, que foi a primeira vez que Google pediu: André, vamos lá, comanda os trabalhos, que eu vou ficar aqui na materialização. Então, imagina a emoção, né, do André Luiz, pela primeira vez ali, ajudando aqueles espíritos, comandando a reunião, ajudando o Gubi. E o próprio André, apesar de, né, assim, ter uma surpresa quando o Gubi pediu para ele comandar, ele falou: não, eu estou preparado, né? E eu vou conseguir também realizar os trabalhos. E aí vamos assim direto para as orientações da benfeitora, porque é tão precioso tudo que ela fala aqui, que é uma orientação para nós, não somente para esses espíritos que vão para as zonas superiores, juntamente com a nossa caravana, para quando a gente for reencarnar. Porque a maioria de nós, às vezes, quer reencarnar porque quer esquecer do sofrimento. Não imaginaram isso? Porque a gente está no plano desencarnado, está ali naquela coisa, naquele sofrimento, naquela culpa. E por que realmente a gente quer voltar para a reencarnação? É para se redimir das faltas anteriores? É para realmente ter o objetivo de regeneração, de libertação dessas mazelas que a gente vem cultivando há tantas encarnações? E é justamente isso que a nossa Matilde vai fazer a gente refletir. Então ela começa falando assim: não basta desejar a reencarnação, é imprescindível saber para onde a gente vai. E qual seria a nossa caminhada? É o desejo, é irmos em direção ao bem. E outra coisa, é a humildade de servir, né? Ou seja, através da boa vontade, como tanto a gente comentou, porque às vezes a gente não consegue, mas se a gente pelo menos tiver a boa vontade de servir, já é alguma coisa. E aí, gente, no planejamento reencarnatório,
A gente realmente vem com essa vontade, né? Mas chega aqui parece que as coisas não acontecem, né? Parece que a gente esquece tudo. E aí, Carlão, você tá com vontade de falar? Estou com vontade de falar assim. Quando você disse que as pessoas têm vontade de reencarnar, não para servir, não para ajudar, não para continuar no processo evolutivo, e sim para se livrar de uma dor, me vem à mente o seguinte: a gente, ao longo da existência, não é? A gente tem momentos encarnados, momentos desencarnados, momentos encarnados, desencarnados. Muitas vezes, numa encarnação, a gente está passando por um processo de dor muito intenso, não é? Então, muitas vezes passa pela nossa cabeça que eu gostaria de me livrar dessa dor, eu não aguento mais essa dor está insuportável. Então, eu vou logo acabar com essa vida, porque aí acaba tudo e vai pro nada. Ou então eu vou encontrar com os meus entes queridos, que eu estou sentindo tanta falta aqui em função dessa dor. E aí atenta contra a própria vida, suicida, né? E aí a gente que estuda um pouco o espiritismo, a gente entende que isso pode ser um caminho muito pior do que o que estava aqui, né? Quer dizer, na expectativa de se livrar da dor, a gente acaba trazendo para a gente mesmo um sofrimento ainda maior. Então, isso é uma coisa interessante, porque é um lado e o outro, né? Quer dizer, a gente está sempre querendo se livrar da dor. E não estou aqui de forma alguma fazendo juízo de valor da dor de quem quer que seja. Cada um sabe a dor que passa e nenhum de nós pode opinar. "Ah, você não deveria fazer isso, deveria fazer aquilo." Cada um sabe onde aperta o calo, né? Mas eu acho que na medida em que somos ou aspiramos a ser evangelizadores, não é? A gente pode sim levar uma palavra amiga, talvez não no momento de crise. O momento de crise é para profissionais, é para psiquiatra e é para psicólogo, não é? A pessoa que está na iminência de atentar contra a própria vida, não adianta a gente leigo querer dar conselho, querer fazer alguma coisa. O melhor que a gente pode fazer é encaminhar para um profissional. Mas, enquanto esse momento crítico não chega, a gente pode sim, no sentido de evangelizar, conversar com as pessoas, e explicar e tentar, de uma forma sutil, explicar um pouco a mecânica de funcionamento da vida, não é? Do intervalo, da intermitência entre encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação. Porque a partir desse conhecimento, muitas vezes a iniciativa de atentar contra a própria vida perde o sentido, né? E pode fortalecer bastante as pessoas no sentido de entender é, o sentido disso tudo que acontece, né? Me veio à mente essa coisa, eu sei que não tem diretamente relação com o assunto, mas achei que seria importante falar. O Carlão me fez pensar numa coisa. É quase como se fosse um suicídio ao contrário, né? Tá doendo tanto no plano espiritual, tá tão ruim lá que eu quero reencarnar para me livrar daquele sofrimento. E eu não penso muito sobre o que eu vou fazer na encarnação, né? E aí, Emily, o que você acha? É uma coisa estranha, mas pode fazer algum sentido. Sim, os livros de André Luiz, eles dão pra gente o presente de poder mostrar como é que é do outro lado, né? E mostrar que as angústias permanecem, que as dificuldades permanecem, e as consequências do nosso despreparo, né? Depois que a gente desencarna. Então, é o que eu falei no programa anterior, o quanto que é bom a gente estar se preparando, o quanto é bom a gente estar crescendo, aprendendo, para que esse despreparo tão grande, esse sofrimento tão grande seja mais difícil de acontecer depois do desencarne, né? Porque nesse capítulo a gente vê muitas pessoas desencarnadas em extremo sofrimento, e aí que vão agora começar a se preparar para o processo de reencarnação. E continuando aqui com as palavras, né, da Matilde, ela comenta que a aquisição das virtudes iluminativas, ela não é um processo instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de um momento para o outro. Quer dizer, a gente não consegue, né? Ah, não, eu quero ser isso, ser aquilo, ser humilde, ser bondoso, não encarno por só.
São várias reencarnações. E a gente tem que ter a humildade de falar assim, não, eu vou fazer um por um, não importa. Contanto que eu faça bem feito, né, já é algo maravilhoso para pensando na gente como espírito imortal. Somos cada qual de nós um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo o nosso domicílio espiritual. Então, aqui a gente traz que quanto mais a gente se harmonizar com as esferas superiores, mesmo ou apesar de todo o sofrimento que a gente passa, seja encarnado ou desencarnado, aí sim vai ser a nossa casa espiritual, que é a nossa vida como espírito dentro do nosso corpo físico ou desencarnado. Então, a nossa casa espiritual, a maneira onde a gente está, onde a gente está, vai ser de acordo com aquilo que a gente sintonizar. Se eu sintonizar esferas inferiores, eu vou atrair para mim situações bastante mais complicadas. Se eu sintonizar com os espíritos superiores, eu vou sentir pelo menos um alívio, né, desse sofrimento. Então, a criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, ela respira os raios de vida superior ou inferior ao redor dos próprios passos, né? Então, a gente vê que a nossa vida vai depender muito dos nossos propósitos, dos nossos pensamentos, direcionados ou não ao bem. E com isso, nós vamos sofrer de acordo com as nossas escolhas, né? E do que valeria, então, uma reencarnação sem o conhecimento das nossas obrigações? O que valeria, né? O que adiantaria o nosso esquecimento se a gente não avaliar a nossa responsabilidade? Porque a gente tem muito essa mania de colocar sempre a responsabilidade no outro. Eu sou infeliz, né? Essa questão da vitimização, não é da questão da culpa, né? Porque eu acho que a Emily pode comentar muito sobre isso, né? Ela talvez isso a culpa vai paralisar a gente, mas da responsabilidade, até que ponto nós somos responsáveis, encarando sempre a atividade superior, as nossas obrigações como espíritos imortais, pela nossa vida atual, pela forma como estamos vivendo aqui no planeta encarnado. Acho que Emily atua muito sobre isso, né? Nos tratamentos que ela faz no próprio consultório dela. Sim, com certeza. Eu acho que uma das coisas que é mais importante da gente adquirir com os estudos, com a vivência na doutrina, é a mudança do nosso propósito, né? É você adquirir um propósito de vida, um direcionamento, conseguir compreender toda essa dinâmica, né, da reencarnação, a dinâmica da evolução do espírito, e entender essa evolução, esse crescimento como seu propósito, né, e ter esse direcionamento. Eu acho que se a gente adquirir essa noção e esse desejo, sem dúvida nenhuma, a gente já vai estar alguns passos à frente, né? Então, qual é o propósito da nossa existência? Qual que é o nosso destino? Qual que é o nosso objetivo? Né? Então, a evolução do nosso espírito, o nosso crescimento, a gente combater os nossos defeitos, que são muitos, né? E não ficar parado em, porque, como, quando. Então, na realidade é daqui para frente. Então, até então, eu venho fazendo dessa forma. Como eu posso fazer melhor? Por quê? Por que eu quero fazer melhor? Porque meu objetivo é o meu crescimento. Meu objetivo é ser útil, servir, crescer, né? Servir para me curar. Então, se a gente tem esse propósito, por exemplo, nossa, como eu posso ser útil para o universo, para a organização das coisas, para a organização da espiritualidade, para que assim eu possa me curar, para que assim eu possa servir, né? E quando eu sirvo, eu curo a mim mesmo primeiro. Eu sirvo a mim mesmo. Né? Então, esse propósito que eu acho que é o mais importante da gente adquirir antes de reencarnar e adquirir ao longo do tempo, porque esse vai ser o farol,
durante a reencarnação, né, dentro da gente. E essas orientações que a benfeitora está falando vale para a gente hoje, né? A gente, às vezes, talvez não tenha pensado em nada disso. Eu falo dos nossos ouvintes. A cada momento que a gente parar e refletir, o que eu estou fazendo aqui nesse momento como espírito imortal? Será que eu ficar apegado a determinadas coisas materiais, a determinadas mazelas, a determinadas... por exemplo, nós fizemos um atendimento fraterno agora recente, que a pessoa ela estava preocupada com uma questão de herança e ela queria que o irmão concordasse com aquilo que ela acreditava ser o certo. E uma das perguntas que a gente fez foi: isso vai te ajudar a se acertar com ele, como espírito imortal, como espíritos que já vêm nessa luta e nessa intriga, talvez há várias reencarnações? Será que o certo, ou o que você acha certo, é o certo? Para que você se acerte com esse irmão, né? Né, Carlinhos? Será que o certo é o certo mesmo? Né? Quer dizer, será que o que a gente acha que é certo é o certo mesmo? Muitas vezes as pessoas falam, puxa vida, mas por que dificultar? Por que a gente não tem a luz do nosso plano reencarnatório? Por que a gente não tem o entendimento, a lembrança do que a gente tem que fazer numa determinada encarnação? Não seria muito mais fácil se a gente, ao invés de ter o véu do esquecimento, soubesse e lembrasse de tudo que a gente fez e de tudo que a gente se projetou a fazer para que a gente consiga concluir esse trabalho mais rápido? Então, a gente é muito esperto, a gente é muito perspicaz, não é? Então, se a gente tivesse o entendimento de que eu preciso ser bonzinho para poder evoluir, muitas vezes a gente poderia simular um ser bonzinho com a finalidade de evoluir, ou seja, queimar etapas, né? Não é uma coisa do coração, da essência, e sim uma coisa aparente para queimar a etapa e poder chegar mais rápido em nosso lar ou em esferas mais crísticas, né? E as coisas não funcionam assim. A gente tem que galgar os degraus, a gente tem que conquistar por nosso próprio mérito, não é? Então, na medida em que a gente, ao longo de uma encarnação, muitas vezes é tocado por algum estímulo para se melhorar, e muitas vezes a gente não presta atenção, mas às vezes, uma vez que a gente presta atenção, nossa, então isso poderia ser, e aí a gente anda um degrauzinho, né? A gente melhora um pouquinho. Por quê? Porque a gente foi despertado por alguém ou por algum acontecimento que essa é a direção correta, é que se melhorar é a direção correta, né? E aí a gente interioriza, porque não foi ninguém que disse para a gente percebeu, né? Então esse é o grande mérito da evolução, a evolução pelo próprio ser, porque isso é uma conquista do ser, do indivíduo, ninguém tira, né? O que você conquistou, ninguém mais tira, né? Enfim, como as coisas funcionam assim. Acredito que esse planejamento reencarnatório está na nossa consciência. Porque a gente sabe bem, bem lá no fundo o que é certo e o que é errado, né? Ou então a gente está anestesiada. A gente tem os que dormem, né? Os que passam pelo mundo dormindo. A gente tem os que passam pelo mundo revoltados, né? E inconformados, ou que vivem uma vida materialista. Mas quando a gente começa a pensar nas questões da nossa responsabilidade, olhando sempre como espírito imortal, não nesta pequena reencarnação. As coisas vão mudando, né? A gente tem, às vezes, desentendimentos dentro do nosso lar, que a gente não compreende. E aí, não quero saber mais, vou largar, vou embora, não quero mais saber. A gente volta na próxima, né? Para poder se entender de novo, e de novo, de novo. A gente fica nesse looping. Então, de alguma maneira, essa responsabilidade diante dessas, né, dessas conquistas espirituais acabam levando a gente a perseverar no bem. E aí a nossa Deixa eu só falar uma coisa. Toda vez que a gente fala dessa questão do planejamento reencarnatório, né? A gente tem uma amiga, eu não vou falar o nome, ela é médica também, geriatra, e ela, assim como
E ela, assim como todos nós, busca a evolução, né? Ela tem uma consciência de que é necessário evoluir e ela, assim, busca a todo custo esse processo de evolução. E ela disse uma vez, a gente tem um planejamento reencarnatório, né? Como se fosse um prontuário que cada um de nós tem. Então, a gente não tem direito de ler esse prontuário? Não seria legal que a gente pudesse acessar esse prontuário, né? E toda vez que a gente fala em planejamento reencarnatório, eu lembro dessa nossa amiga. Né? Muito, muito interessante. Se não me engano, em Nosso Lar, foi Nosso Lar, fala sobre isso, que existe um setor especializado que tem os arquivos desse planejamento, que há a possibilidade de pedir para olhar. Ué, gente, quem sabe? Né? Se a gente talvez não aqui, né? Não vou receber assim as folhinhas escritas, mas durante o sono, durante o momento que a gente tiver, a gente pode pedir para o nosso guardião, para o nosso mentor espiritual, né? Olha, ajuda aí, né? O que eu tenho que fazer agora? Dá uma luz, me dá entendimento, me dá inteligência, me dá sabedoria, né? Só uma palhinha ali, uma dica, né? E aí a nossa benfeitora, ela pergunta para nós, né? Vamos tentar responder as perguntas dela. Vocês já conseguiram perdoar? A gente já conseguiu perdoar? Esquecer o mal que a gente foi submetido em outras reencarnações? A gente conseguiu reconhecer os nossos próprios erros para poder retificar? A gente realmente avaliou quais as nossas necessidades reais como espírito? A gente está pronto para servir com Cristo, mesmo com a incompreensão humana, tendo que aplicar o sacrifício e a renúncia? Estamos em condições de auxiliar, realizar boas obras e semear? E aí ela complementa: que boas obras já efetuaste, a fim de rogar de novos recursos do céu? Porque a gente só pede, né? Ai, me ajuda, ai, me ajuda, ai, me ajuda, me ajuda. O que eu fiz para merecer essa ajuda? Vamos ouvir aqui um áudio da doutora e depois eu quero ouvir você. No mundo espiritual, por tudo que nós temos lido, Dona Levi, Germânia, nós vemos uma insistência permanente quanto à questão das boas obras, fazer bem o trabalho. O que vocês estão botando pergunta real? Porque todos eles chamam a atenção pelo indivíduo, né? Se você quer subir, você precisa trabalhar. Não jeito, né? Aonde queira que você queira chegar, você vai precisar fazer um esforço muito acentuado junto à indústria para conseguir. E não é o que as pessoas querem fazer, né? No geral. Querem tudo que chega de fora. E aí, gente? Não é uma barganha, né? Temos que esquecer isso. Ah, eu vou fazer isso, 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 aquilo, porque eu quero obter isso. Apesar de sempre é bom fazer o bem, né? Faz o bem, até pela barganha. Mas fazer o bem porque faz parte desse movimento, né? Que vai, que vem. A simpatia que a gente planta é a simpatia que volta para nós, muitas vezes não através da pessoa para quem a gente fez, né? Pela ingratidão do outro, a gente não recebe nada, mas você vai receber por outros meios, por outras pessoas, né? Desculpa, Emília, eu sei que você quer falar, mas deixa eu. Fazer o bem porque é o certo fazer o bem, e não por uma barganha. Mas, Silvia e Emily, de acordo com o nosso nível evolutivo, mesmo que seja por barganha, ainda assim é bom fazer o bem. Porque aquele negócio não é o perfeito, mas já está melhor do que nada, não é? E eu ouvi uma coisa, e já estou confuso, eu não sei se eu ouvi, se eu li, como é que foi. Toda vez que a gente tem um semelhante, né, um irmão nosso, que eventualmente nos incomoda, né, faz alguma coisa que você acha que não está certo, que pode te trazer algum prejuízo,
é uma tendência natural a gente rejeitar essa pessoa, não é? Porque essa pessoa é ruim, eu não quero nem saber dessa pessoa, essa pessoa é horrível. Então, até desenvolver um sentimento de vingança, não é? E se a gente parar e pensar que essa pessoa, assim como nós, também vai chegar ao nível de angelitude, olha como é uma quebra de paradigma, né? Você olhar a pessoa num momento que ela está fazendo maldade e que eventualmente essa maldade está prejudicando a nós, não é? E a gente tem um sentimento de revidar, de se vingar, porque eu não sou bobo, não vai ficar, não vou deixar barato, né? Mas se a gente pensar que essa pessoa que nesse momento está fazendo maldade, em algum momento também vai chegar à angelitude, olha como muda a forma de pensar, olha como cria a condição de você ter um sentimento de misericórdia, um sentimento de empatia e de tolerância com o nível evolutivo daquele semelhante que, nesse momento, nos desagrada, não é o que a gente gostaria que fosse feito para nós, né? Eu achei tão legal esse pensamento e eu tenho aplicado ultimamente na vida, ultimamente não, faz muito pouquinho tempo que eu ouvi isso, né? Então, acho que é uma formulazinha boa da gente se envolver em empatia com os nossos semelhantes. Sim. É muito importante a gente se situar, né? Eu acho que o grande benefício da gente poder entender é a gente se situar, a gente saber assim, né? Nós não sabemos o nosso planejamento reencarnatório, mas com certeza a gente intui. Ele está dentro da gente, ele está no nosso inconsciente, né? Sem dúvida nenhuma, a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo. Então, é aquela história, né? Se a gente conseguir começar a ter olhos de ver, né? Então, começar a entender a situação sempre sobre o raciocínio, sobre o prisma do que a gente aprendeu, né? Então, existe todo um contexto, existe todo uma continuidade. Então, a gente vem de outras existências, a gente vem do mundo espiritual. Por que será que eu estou passando por essa situação tão difícil? Por que será que eu convivo com essa pessoa tão difícil? Por quê? Será que é por um acaso que eu vim com tanta dificuldade nesse relacionamento? Será que é por acaso que eu vim com tanta dificuldade nessa outra área da minha vida? Então, no primeiro momento, se a gente acolher aquilo, né? Então, vamos pensar, tem uma pessoa muito difícil na minha vida. Ai, karma, ai, castigo, ai... Não, sem dúvida nenhuma. Bem provavelmente eu escolhi estar com essa pessoa para que a gente aprendesse uma coisa. Aprendesse a amar, né? Aprendesse a amar. Então, se em tudo na nossa vida a gente pensar assim, como eu posso amar? Como eu posso fazer que essa situação me traga crescimento? Por quê? Porque meu propósito é crescer. Porque meu propósito é, como eu costumo dizer, sair dessa vida melhor do que eu entrei. Se eu sair melhor do que eu entrei, eu já estou pouco. Né? Se eu conseguir sair um pouquinho melhor. Então, todas as dificuldades, a gente entender que as dificuldades, elas são bênçãos que a vida trouxe para gente, para que a gente possa ter algum aprendizado, né? As doenças, por exemplo. Puxa, eu vim com uma doença muito difícil. Que a gente entende o quanto, sem dúvida nenhuma, todo o processo de uma doença crônica, por exemplo, pode ser muito complicado. Mas o que eu preciso aprender com isso? O que essa situação vai me trazer de aprendizado? Será que eu não pedi por essa situação? Então, olha como o aprendizado, como conhecer esse processo, né? Saber que existe um planejamento reencarnatório pode ser útil para mudar a maneira como a gente enxerga a vida. Né? Então, tudo que a gente estiver passando, será que eu não pedi para reencontrar essa pessoa e para tentar entender o que ela tem de aprendizado? Será que eu não pedi para desenvolver essa doença nessa idade para poder trazer um aprendizado para mim? Então, é aquela pergunta que é importante ter sempre na ponta da língua. O que eu preciso aprender com essa situação?
que essa situação pode me trazer de aprendizado? Né? Então, essa ideia do planejamento reencarnatório é muito rica, né? Muito rica para a gente colocar em todas as situações da nossa vida. Acho isso muito legal, mas acho que a gente está chegando no fim. Então, E Ricardo, terminando, né, os questionamentos da benfeitora, ela coloca assim: será que a gente já tem serenidade, entendimento no coração para não se intoxicar pela cólera, pela inveja, pelo ciúme? E que a gente não reencarne somente por um simples processo de anestesia da alma. A gente vai falar um pouquinho mais no capítulo próximo sobre essa questão da anestesia da alma, né? Como se a gente só reencarnasse com um semi-despertamento. A gente vivesse numa semi-inconsciência do viver. E que a gente aprimorasse o tom vibratório da nossa consciência, né? Ouvindo mais, talvez, o nosso coração do que propriamente a nossa racionalidade. E que a gente exercitasse a fé e a coragem por esse processo que Karen, né? Dá tempo da gente ouvir a doutora ou não? Acho que a gente devia deixar para o próximo, Silvio. Não, mas aí a gente não precisa. Aí a gente começa, tem muita coisa no próximo, tá? Se você quiser, vamos ouvir então, rapidamente. Oi? Peraí. Vamos ouvir a doutora, peraí. A gente finaliza agora, gente, com a doutora falando sobre a questão da semi-inconsciência, porque o nosso tempo gira. Então tá, então vamos finalizar com a doutora. Aqui vai. Eles estão numa semi-inconsciência do viver, ela diz aqui, né? Por ainda estarem muito próximos do reino animal, dos reinos inferiores. E eles recebem, então, a reencarnação, mas de uma maneira diferente do que aqueles que já despertaram. Né? Por quê? Recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Quer dizer, justifica aquela questão também do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Primeiro, nós temos instintos, né? Depois sensações e depois sentimentos. E é isso, gente. Vamos exercitar o nosso sentimento. Vamos refletir sobre isso, que somos seres racionais, né? Um grande abraço a todos, uma excelente semana. Muito obrigada por todo o aprendizado aqui com meus amigos. Um grande beijo. Um beijo a todos, muita gratidão e até o próximo programa. Boa semana a todos, fiquem com Deus, fiquem com Jesus e até a próxima.